Fala, rapaziada, olha só, Museu da Pelada chegando aqui em Copacabana para fazer uma matéria internacional. É internacional porque o nosso personagem, Márcio Máximo, trabalhou mais fora do Brasil que no Brasil. Falar em brasileiro no exterior, olha quem está aqui atrás, Carlos Alberto Pintinho, que há mais de 30 anos está morando em Sevilha, na Espanha, né, Pintinho? Há mais de 30, dia 23 vai fazer 42 anos que eu moro em Sevilha. Vamos lá, rapaziada, escutar a história de Márcio Máximo, que vai estar acompanhado de Carlos Roberto, do lendário Botafogo, década de 60, que também fez sucesso lá fora, como treinador. Pouca gente sabe disso e hoje ele vai nos contar isso. Tomara que vocês gostem. Tá lá. Olha lá, farrapos. Meio campo desse Tá aí, louco, fica cara. fácil. E aí? Márcio Máximo, nosso Meio campo parceiro. desse, com meio campo desse, Pintinho e Carlos Roberto juntos, ciceroneado por Sérgio Pugliese, aí é muito treinando, fácil. não tem como Pô, perder. mesmo que eu fosse um mau treinador, Finalmente chegamos aqui para ouvir melhor a história de Márcio Máximo. Primeiro, quero saber o seguinte: se Máximo você ganhou ao longo da sua carreira pelo que você foi conquistando, ou se já nasceu Máximo? Primeiro, eu nunca tive essa... Primeiro, é um prazer estar com vocês aqui, porque além de eu ser um telespectador assíduo do programa de vocês, pela espontaneidade, naturalidade que o programa tem, eu sou um ex-atleta, não com essa capacidade, mas enfim, eu sou oriundo do futebol também, né? Então todo programa que fala sobre futebol, que dessa maneira que vocês fazem, uma maneira totalmente original, sempre me atrai, né? E em relação ao meu nome, não, até porque eu não conquistei tanto assim para ter eu não tenho essa pretensão. É porque Márcio Máximo é de família mesmo, né? Márcio, a minha mãe é espanhóis é a mistura danada, enfim. Falando de espanhol, lembra logo do Pintinho, né? Claro. E, enfim, é isso. Eu já nasci com essa pressão, porque se fizer mais ou menos não serve, né? Eu fui atleta de futebol de salão, e naquela época o salão é que pagava, o campo não pagava, entendeu? E o salão é que me mantinha. Eu fiz educação física, aí fui preparador físico um ano, em 5 anos de auxiliar, 1 ano como preparador físico, e depois fui auxiliar 4 anos. Comecei como auxiliar do professor Humberto Rede, que juntamente com o Carlos Roberto foram os meus gurus no futebol. E trabalhei com ele na seleção brasileira sub-17 e depois na seleção sub-20 do Catar. E depois fui auxiliar do Zaluar também, no Al-Ahly da Arábia Saudita. E eu continuei na carreira solo, né? Já como treinador principal. E eu sempre digo, isso é uma coisa que a gente sempre comenta, que a gente ouve falar muito em plano de carreira, né? Mas plano de carreira para treinador não existe. Para jogador pode até ser que aconteça, apesar de eu não acreditar muito nisso, porque um jogador do nível deles, por exemplo, o que determinou para eles foram as propostas, as situações mais convenientes naquele momento. E para o treinador não, para o treinador é questão de mercado. Você não tem essa opção, porque se você fica um tempo, nunca digo parado, mas disponível, aí você não, muitas vezes você não tem opção. E a minha carreira foi muito assim, muito aleatória, porque comecei, como falei, como assistente, surgiu uma oportunidade para ir para as Ilhas Caimãs, porque eu já tinha estado na seleção brasileira, que naquela época, mesmo sendo uma seleção brasileira de base, já era uma referência. Na seleção do Catar também, na sub-20, já tinha disputado um sul-americano, uma Copa da Ásia, então isso credenciou o meu nome para que assumisse a seleção, que era uma seleção ainda incipiente, mas que já contava com jogadores ingleses. Disputei 2 eliminatórias da Copa do Mundo por essa seleção e infelizmente nós não pudemos colocar os jogadores ingleses, que inicialmente estavam treinando conosco, mas isso já propiciou posteriormente a minha ida para a Inglaterra. Então você veja que as coisas, principalmente no futebol, elas não são muito lineares, né? Elas acontecem de forma inesperada. Esses jogadores ingleses tinham seus respectivos agentes. Então eles falaram do meu trabalho, provavelmente bem, caso contrário não teriam me convidado, né? E de lá eu fui para a Inglaterra, ficar um período de 3 meses, na Europa, principalmente no exterior. Você é contratado mediante uma entrevista. Eu fiz a entrevista no Exeter, que foi um dos primeiros clubes ingleses, já até jogou posteriormente com a seleção brasileira de Master.
a Exeter, que estava na terceira divisão inglesa, uma cidade linda, um estádio, quer dizer, um time tradicional, um clube tradicional. Fui aprovado e depois dali fui para a Escócia de carro, que não é muito distante, eram 4 horas, 5 horas de carro, para fazer entrevista no Livingston. E voltei para o Brasil. Depois disso, recebo um telefonema de um desses agentes, que eu tinha 2 agentes lá, dizendo que eu tinha sido aprovado nas 2 situações e qual eu preferia. Eu preferi para o Livingston, mas eu acho que foi um erro, assim, porque a gente também não pode... Por que você escolheu? Porque eu achei que pelo Livingston ser na primeira da Premier League escocesa, teria um apelo maior do que a terceira inglesa. E eu acho que hoje, analisando, vendo, é muito melhor você estar numa terceira inglesa do que numa primeira escocesa. A tua visibilidade é maior. E talvez eu depois tivesse até a oportunidade de continuar em outras divisões, não é? E depois tive até a possibilidade de voltar para o Southampton, que na época estava na Championship, que equivale à segunda divisão inglesa, para fazer uma entrevista e fui aprovado novamente. Mas eles queriam que eu fosse o técnico da equipe Reserve League, que eles falam da equipe B, até subir. Aí eu não aceitei, tinha 33 anos, 34 anos, então você toma decisões às vezes que não são muito coerentes com o momento, mas tudo bem, vamos olhar para frente. Eu acho que você sempre tira lições, né, das coisas. E depois fui para a África, para a seleção. Então, depois passei por alguns clubes no Brasil, clubes principalmente estaduais, né? Democrata de Governador Valadares, Francana de São Paulo, Prudentópolis do Paraná, sempre nas primeiras divisões. Carlinhos, como é que surgiu também a convite para você ir para Tailândia? Foi o primeiro lugar fora do Brasil que você trabalhou ou não? Não. Tailândia foi até um dos últimos, né? Para mim não, para mim foi Arábia Saudita, muitos anos de Arábia, idas e vindas, né? Catar, Emirados Árabes, Kuwait e Tailândia. Então foram 24 anos no exterior. Caraca, cara, isso tudo? O primeiro que você foi qual? Foi a Arábia Saudita. Chamado por quem? Chamado pelo... Quem me indicou foi Otto Valentim, que foi jogador do Botafogo e foi treinador também do Botafogo. Muito bom treinador, muito bom jogador e que tinha uma moral grande lá no exterior. E me indicou e tudo, e aí deu tudo certo. E foram anos lá no exterior. E como tinha outros brasileiros, muitos brasileiros em todos os países do Golfo, né? Então o crescimento lá foi uma coisa absurda, entendeu? Haja vista que esses países classificaram para a Copa do Mundo sempre com treinadores brasileiros. E eu fui testemunha dessa idolatria do Carlos Roberto na Tailândia, porque a coisa de 6 anos atrás, 7 anos, eu fui à Tailândia, numa situação quase fui contratado, e fiquei na Tailândia 3 meses. E o Carlos Roberto é ídolo, porque o Carlos Roberto tirou a Tailândia de uma situação de pouca visibilidade na Ásia, naquela foi uma situação de realmente competidora. Ele mudou o patamar do futebol da Tailândia, não só a nível de clube, como a nível de seleção. Então eu pude atestar isso quando eu estive lá. Existem treinadores que têm um mercado somente lá fora, como é o meu caso. Tem treinadores que têm um mercado somente no Brasil. E tem treinadores que têm mercados nas 2 situações. Era o caso do Carlos Roberto. Carlos Roberto enquanto treinador. Não é? Carlos Roberto tinha a situação lá fora, no mundo árabe, no mundo asiático, que ele no continente Aí vinha asiático. pro Brasil, ganhava um título do Botafogo, voltava para lá. Mas aqui eu trabalhei americano de Campos, bom sucesso 2 vezes, Madureira 2 vezes, americano de Campos, América de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Rio Branco de Andradas. Isso aqui deu um embasamento muito grande para todos nós, entendeu? Então eu acho que é o seguinte, dentro das dificuldades que nós tínhamos antigamente, é que nós crescimos muito. Hoje você vê, é inchado, uma comissão técnica, tem 30, 40, o cara faz nada, é auxiliar. É uma coisa assim impressionante, entendeu? E a gente vê o crescimento do jogador, a ascensão de um jogador da base para o profissional, é uma coisa, o jogador chega lá em cima devendo muito.
Pô, jogador que não tem os fundamentos ainda, todos os fundamentos consolidados, enfim, é difícil. Aí a gente fica querendo incutir no jogador uma parte tática disso, daquilo, às vezes nem uma inteligência para isso eles têm. Agora, Pintinho, tem essa história da adaptação também. Tem muita gente que vai lá para fora, não se adapta, e você foi e não teve o menor problema lá na Espanha. Já está há quantos anos em Sevilha? Já tem um tempo. Vou fazer 42 anos, dia 23 de janeiro agora. Eu sou técnico de futebol formado na Espanha. Treinei lá o Sevilha e eu estou gostando muito do que eles estão falando, porque a situação do futebol, principalmente o que o Carlos falou agora, né? Essa formação, não, esse complemento do futebol base, falta muito devido à preparação que não se tem aqui. Nós viemos da base, ele do Fluminense ou do Botafogo, nós tínhamos no Vasco, era o Célio de Souza, no Botafogo era o Neca, no Fluminense era o Pinheiro, até o Telê passou pela base lá do Silvio Farias, e no Flamengo era o Walter Miralha, enfim, treinadores que eram da base e não queriam subir, nasceram para revelar jogadores. Hoje o garoto está ali, o estagiário, está ali no infantil, no juvenil, já secando o juvenil já secando o júnior, disso, daquilo, tudo para fazer coisa. Mas por que isso? Que é o erro da estrutura que tem no futebol brasileiro, que eles não pagam bem lá na base. A pessoa já quer sair dali da base para ir para poder ganhar melhor. Agora, às vezes o cara não nasceu para ser um treinador de time de cima, e sim para revelar jogadores. Isso é que é. E uma curiosidade também, que de repente você pode falar, fala que você consegue trabalhar lá fora. Os treinadores reclamam que não conseguem ir lá para fora. É um paradoxo nisso aí, porque você vê, eu sou pró da CBF, pró da Comebol. O que acontece? Você é obrigado a ter a Pro License para poder trabalhar lá fora, e mesmo assim a equivalência com a UEFA ainda não saiu. Mas quantos treinadores efetivamente brasileiros teriam possibilidade de trabalhar na Europa? Mesmo que essa licença não fosse, já tivesse sido autorizada. Muito poucos, porque nosso mercado nunca foi a Europa, na verdade, exceto Portugal, né, Pintinho? Mas na Espanha, se você não tiver a formação, a associação nossa de técnicos, se você não tiver essa formação, você não pode treinar. Os clubes, devido a que nós pressionamos também, porque a nossa garantia, o pessoal que é técnico, não deixa, entende, que o cara que não tem o título entre a treinar algum time da primeira divisão, principalmente. Exatamente, e aí esse paradoxo que o Pintinho está se referindo é que a gente se debate aqui. Porque eu sou formado pela BTF, sou pela CBF também e pela Comebol. Mas enfim, e aqui os treinadores estrangeiros, eles podem trabalhar, nada contra os treinadores estrangeiros, porque nós também somos estrangeiros lá fora. Então seria contraditório se dissesse incoerente. Mas eu acho que deveríamos ter também algumas situações, algumas normas que nos garantissem também, que nos assegurassem algum tipo de não vou falar privilégio, porque não é privilégio, mas alguma segurança. Mas lá fora é reconhecido esse certificado? Em alguns países sim, na Ásia, em alguns países, na Europa tem algumas, você tem que ter 3 anos de Série A. Muitas vezes uma seleção, um clube da Ásia, por exemplo, ou do mundo árabe, isso é uma coisa que acontece sempre. Eles querem um treinador com licença Pro da UEFA, né? da União Europeia de Futebol. Você vai ver o currículo, o cara trabalhou em um time da base. Então, quer dizer, você veja, ele está contratando o currículo, o certificado, não o currículo do treinador. Então, isso, para mim, é uma contradição que tem que ser solucionada. Eu espero que a CBF tem que se empenhar junto à Comebol, para que haja essa equivalência. Isso aí. Não para nós trabalharmos na Europa, não para nós trabalharmos na Europa somente, mas para nós sermos reconhecidos como uma equivalência de certificado. Sim, há quantos anos que o futebol argentino, os treinadores argentinos têm essa equivalência por causa do falecido presidente da AFA, o Grandona, que os argentinos são reconhecidos pela UEFA, entendeu? Só os argentinos aqui na América do Sul. Mas por quê? Porque teve um presidente
que lutou pela classe dos treinadores argentinos. Tem como... Mas o que houve lá atrás para mudar isso? Porque, por exemplo, eu lembro que antigamente Jair Pereira foi do Atlético de Madrid, Abelão, Autuori, em Portugal. Lotou. O que mudou? Uma reserva de mercado, simplesmente. Quando o Platini e o Blatter entraram, eles fizeram uma reserva de mercado em relação ao treinador europeu, dificultando, não reconhecendo o certificado, nada disso. Eles poderiam, pelo menos, requisitar que se fosse feito como a CBF fez, como a BTF está fazendo. Eu, quando tentei fazer o curso aqui, os caras, devido ao tempo que eu tinha jogado, deram uma certa facilidade. Mas com esse título não foi válido na Espanha. Na Espanha, principalmente, né? Eu treinei os juvenis, eu tive que fazer o curso de lá. Isso que você está falando é isso aí. A UEFA, ela blindou. Ela não reconhece a equivalência, coisa que até pouco tempo reconhecia. Então, essa é a grande contradição da história. Eu disputei Liga Europeia, disputei Copa da Ásia com a Sub-20, disputei Sul-Americano, disputei Copa da África. Então, quer dizer, conseguimos um feito na Tanzânia, que a Tanzânia era uma seleção de pequena para média. E conseguimos mudar o patamar da Tanzânia, assim como o Carlos Roberto mudou na Tailândia, nós mudamos na Tanzânia. Nós fizemos a seleção classificar-se pela primeira vez para a Copa Africana. Entendeu? Eu acho isso sensacional, cara. E nós, quando chegamos lá, nós tínhamos um jogador apenas jogando no exterior. Depois de 4 anos, quando nós fomos embora, tínhamos 9 jogadores, inclusive atuando na Europa. Aí voltei, fui para o Democrata de Governador Valadares, para ter o Campeonato Mineiro. Fazer um mapa disso, né? Tem um mapa, eu tenho um mapa, depois eu mando para vocês. Aí, porque é muito. E depois saí, fui para Prudentópolis, depois fui para o Paraná disputar o Prudentópolis, né, o Paranaense, Campeonato Paranaense, mas sempre nessa situação dos estaduais, porque eram exatamente os intervalos que eu tinha entre voltar para o exterior. Então eu nunca fiz um trabalho no Brasil de médio prazo, sempre um trabalho de curto prazo. Olha, faz para o estadual e vai embora, entendeu? E, enfim, depois fui para a África, depois voltei para a África, para disputar a Recopa Africana. Foi por onde? Pelo Yanga Áfricas, que é um dos maiores clubes africanos da Tanzânia, campeão tanzaniano. Fomos campeões da Recopa, fomos campeões da Liga. Pô, que maneiro! Muito aí. Depois retornei, aí surgiu a oportunidade de ir para a seleção da Guiana, disputar as eliminatórias da Copa do Mundo e o Gold Cup. O Gold Cup é a Copa de Ouro nos Estados Unidos, né? E foi agora, no passado. E pela segunda vez na história a Guiana se classificou com os jogadores ingleses sempre no meu caminho, né? Porque por circunstâncias, né? E aí classificamos, fizemos as eliminatórias da Copa e classificamos para a Copa de Ouro. Os treinadores que não estão na mídia ou não têm essa visibilidade também fazem parte do processo, não é? Eu não é o meu caso, somente eu poderia citar, eu vou esquecer alguns. Então, sabe, hoje você tem o Thiago, lá, auxiliar do Micali na seleção sub-23 do Egito. Como eu falei, tem o Léo Neiva, tem Carlinhos Parreira, tem vários treinadores que estão trabalhando, tem o Gama, tem o Paquetá, tem Heron Ferreira, tem vários treinadores que estão trabalhando no mundo e que não tem essa visibilidade aqui. Natural, porque alguém tem que preencher esses espaços. Exatamente. Porque não é verdade? É a mesma coisa a gente fala que vai todo mundo para a Série A do Brasil, ou vai todo mundo para... Não, todos têm que preencher todos os espaços. O importante é que nós, treinadores brasileiros, tenhamos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. As dinâmicas, a mecânica, os processos são os mesmos. E o que varia é a capacidade, a estrutura de cada equipe, de cada clube. Não é? Aí você tem que se adaptar, né? Primeiramente você tem que observar a cultura do clube, não é? Porque você não chega com uma fórmula debaixo do braço, né, Carlinhos? E aqui é a minha fórmula. Uma coisa também que é muito curiosa, que eu sempre escuto, por exemplo, o jogador veio, o Alex Teixeira, que chegou no Vasco, ou algum jogador que estava no Japão, ou que estava na África, vem pra cá e fala assim, mas o jogador ainda não está adaptado, está fora de forma. O que quer dizer isso? Dependendo do treinador ou da cultura do país ou do clube, você tem uma formatação de treinamento. Quando eles dizem adaptação, eles querem dizer basicamente em relação a treinamento, a tipo de jogo, a modelo de jogo. Às vezes o jogador, durante muito tempo,
foi adaptado àquele modelo de jogo e vai mudar para um outro modelo. Isso requer algum tempo. Isso depende muito da capacidade do jogador também, de adaptação, de assimilação. Não é? Então, isso varia de jogador para jogador, não é uma regra comum a todos. Em qualquer país, você tem os grandes jogadores que podem jogar em qualquer lugar. Haja vista o seguinte, você às vezes, eu estou trabalhando como empresário, eu quero colocar um jogador brasileiro lá na Inglaterra, mas sabe quem é que está jogando no lugar desse jogador brasileiro que eu estou indicando lá? Tem um jogador da Macedônia. Mas é o craque da Macedônia, tem 2, 3, mas tem. Então tem em todos os lugares do mundo, tem jogadores bons, porque o futebol, como a vida, globalizou, entendeu? Isso aí, então tá todo mundo, e outra antenado, coisa, mesmo. todo mundo antenado, mas é isso aí. Todo mundo joga aquele futebol parecido, tudo igual, haja vista, torna a falar, a Copa do Mundo. Não teve assim destaque individual, só 2, foram 2. O Mbappé e o Messi, individualmente. Quem mais se destacou mas o que a gente individualmente? escuta hoje, que é legal, a miscigenação fez com que as seleções ganhassem muito mais peso, né? Muito. Vide a seleção da França, se você for ver, né? Não, porque o Carlinhos É uma estava falando. seleção africana. E o Carlinhos falou uma coisa. É uma seleção africana. O Carlinhos falou de brasileiros, hoje o mercado também, que tem muitos brasileiros, e eu ia esquecendo também, é a Indonésia, porque na época do Carlinhos, a Tailândia tinham vários brasileiros. O Carlinhos foi o precursor. O Carlinhos é que abriu o mercado para os brasileiros na Tailândia. Hoje tem o Gama lá que representa bem. Hoje o mercado na Ásia para os brasileiros é a Indonésia. Nós temos o Lefundes lá, temos o André Gaspar, temos Vitor Tinoco com Rodney, entendeu? Tem vários, tem o Teco, tem vários treinadores, que também é filho de é brasileiro, também já está radicado lá há muito tempo. Então nós temos 4, 5 brasileiros na liga da Indonésia, quer dizer, abrindo o mercado. Então o brasileiro ele está sempre tentando, apesar dessas dificuldades. E você vê, né, Pintinho, você viu que a Suíça ganhou de 1-0 de Camarões, um gol de um camaronês, né? Refugiado. Isso é uma história, né, que... E quem está na Tanzânia hoje é o Robertinho. Robertinho hoje voltou para exatamente, está na gente, Tanzânia. Hoje é um dos maiores clubes da Tanzânia. Nosso grande amigo ganhou muitos títulos lá na África, Isso. veio para o Brasil e falou pra gente, aqui eu não consigo emprego. O grande nome hoje na África é o Robertinho. Olha o paradoxo da coisa, essa é uma boa questão. O Brasil agora está importando treinador à beça, né, Pintinho? Carlinhos, Sérgio, né? Por que não trazer treinadores que também têm experiência internacional e que sejam brasileiros, porque já tem a cultura daqui? Claro. Porque a gente já tem a vantagem de conhecer a cultura e temos a experiência internacional. Não estou falando só em meu nome, estou falando em nome de todos os treinadores brasileiros que trabalham no exterior. Não é verdade? Olha o paradoxo. Na Espanha, um preparador físico brasileiro pode treinar. Olha só que contradição. Vai entender. É isso. O que você está falando, eu lembrei, eu não queria nem falar isso. Eu falei, não vou falar, mas porque é legal. Muito preso. Mas é uma coisa que não tem sentido. Então o que aconteceu? Por isso, a Associação dos Técnicos da Espanha, decidimos que o técnico deveria ser formado. Por quê? O técnico levava um preparador físico formado, então exercia de técnico. Como segundo. Entendi. Entende? Essa trampa aí nós terminamos. E tem outra coisa também, Pintinho, falando nisso, o Pintinho levantou uma questão. Boa pra caramba. Não, uma questão também que é interessante. Aquela coisa, porque se você foi jogador, se você não foi. Até essa é uma questão que sempre vem à tona, né? Eu acho o seguinte, eu não cheguei a profissional. A minha vida toda foi no futebol como atleta. Não consegui chegar a profissional não por razões outras. Ao mesmo tempo que esses dois foram 2 consagrados. Mas tu tem aquela matada. Aquela matada, mas não conta pra ninguém, não. É a matada de Charles que o Roberto Carlos copiou. Mas enfim, isso é outra coisa. O que eu quero dizer é que então você teria que colocar assim, só pode ser treinador aquele que seja ex-jogador de qualidade. Exatamente. A gente já vai abrir um outro precedente, porque não é, Pintinho? Filipão foi jogador. Exatamente. Eles dão, por exemplo, uma certa vantagem, pelo menos dentro das categorias inferiores da Espanha, eles dão uma certa vantagem. Então eu acho que isso não é legal. O Carlinhos citou uma coisa, não é impor, mas vamos pressionar um pouco para que
seja coerente, mas, por exemplo, o que a Argentina fez, né? Tem uma base de formação para ser o técnico, e a partir daí você tem uma liberdade para você exercer qualquer parte do mundo, que senão cada um vai puxar para o seu lado. Exatamente. A Espanha puxa para o lado dele. Exatamente. Porque o grupo nosso não tem que falar, vou tirar, né? Vou defender a minha causa. Mas em 70, né? Tem que ter, eu acho que isso deveria ser mundial. O bom Entende? senso é o seguinte, independente do cara ter sido jogador ou não, tem grandes jogadores que de repente não sabe transmitir o que ele aprendeu. Sabe passar o que ele aprendeu, o conhecimento dele de futebol. Em todas as esferas, né? Existem professores universitários e também que muita professores gente que de saber repente passar, não né? tem nada. Então vamos fazer aqui uma roda para ver se todos têm a mesma opinião. Está tendo um debate agora se deve ser um técnico estrangeiro na seleção brasileira. O que você acha? Você acha que algum brasileiro está preparado para esse cargo? Eu acho. Obrigado, Tony. Virei Eu aqui acho mais que tá vezes. preparado. Virei aqui E mais depois, se vezes. você puder, eu queria botar uma pimentinha nessa discussão. É uma pergunta que está em voga, uma pergunta do momento. Eu queria falar até para os mais antigos. Eu me lembrei até, inclusive, te conhecer através do Humberto Redes. Me lembrei. Falei dele agora. E a questão de que eu acho que teve uma quebra de paradigma quando o Coutinho treinou o Flamengo. E o Coutinho não era o jogador. Era um teórico, Era um E teórico. ali houve uma discussão muito grande se ele poderia ser técnico ou não. Eu acho que é uma coisa ali também que houve uma quebra de paradigma, uma certa distância. O Tigre deixou fora da seleção de 71. Tirou o É só para tirar um pouco do... Tirou o PC. Mas tudo, vamos dizer, tem aquela toda história tem dois lados, entendeu? Mas exatamente Não, a gente fala em 70, surgiu o Parreira também, né? E por aí vai. Isso é a prova de que não existe uma regra para isso. É exatamente o que a gente estava falando antes. O Parreira, Aí vocês querem. o Parreira foi muito bom treinador, mas teve uma escola muito boa, que foi a do Zagallo, Pronto, Tirol. Se a gente parar para pensar, o João Saldanha poderia ter sido campeão de 70 e era um jornalista, Sim. né? Jogava bola, tudo bem, né? Então, quer dizer, eu acho que isso é uma discussão muito... E vocês falam sempre, porque o treinador. Eu estou falando vocês, imprensa. Vocês, imprensa de um modo geral. Porque o treinador estrangeiro é mais moderno. Eu quero entender essa conotação de moderno. Ah, você é mais estrangeiro que brasileiro. Exatamente, não só eu, citei mais de 10 treinadores brasileiros, amigos meus, que eu mantenho contato permanentemente, que a gente tem um grupo, não um grupo fechado, um grupo aberto. E que o grupo tem sempre essa conotação de proteção, Panela, de auto-panela, digamos assim, isso, não é nada disso, de troca de informações. Todos que trabalham contra treinadores portugueses, alemães, franceses, das mais variadas nacionalidades. Se você quer um treinador hoje, vamos falar hoje, você quer um treinador tradicional, o Brasil, você tem o Dorival, estou falando aqui rápido, você tem o Dorival Júnior. Se você quer um treinador que não seja nem tão tradicional, nem tão moderno, nem tão... Tem o Cuca. Se você quer um treinador moderno, que tem o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz não tem título. O Scaloni tem? O Scaloni para mim, e eu comentei... Estão falando do Zidane. Eu comentei pela TV do Iraque. Do lado de um treinador espanhol e do lado de um treinador russo. Cada um com a sua metodologia, com o seu modo de ver o jogo. E eu, o meu modo brasileiro de ver o jogo. Apesar de internacional, mas com o meu modo brasileiro. Sempre falei, não existe mágica, existe trabalho. Futebol não tem nacionalidade, tem a competência de cada profissional, independente da nacionalidade dele. Então isso, e eu sou tido como defensor do treinador brasileiro, porque eu sei da capacidade do nosso treinador. E não estou aqui levantando bandeira. Eu falo sempre, o português que chega, o Abel, o próprio Luiz Castro, falou, não tem nacionalidade, tem a competência de cada um. E você já treinou seleções de outros... Já treinei, eu fui auxiliar em duas, trabalhei 5 seleções. Na seleção brasileira, na seleção do Catar, como auxiliar, professor Humberto Redes. Treinei a seleção das Ilhas Caimã com jogadores ingleses, inclusive jogadores ingleses da Championship, da Premier League escocesa. Treinei jogadores da Guiana, da seleção da Guiana, com jogadores da Liga Inglesa também, e treinei a seleção da Tanzânia, né? A seleção com vários jogadores, quer dizer, tem jogadores que posteriormente vieram a integrar ligas europeias. Você acha que um estrangeiro também pode ter... Mas aí essa é a grande discussão. Boa pergunta, Sérgio.
Eu falo seleções tradicionais. Seleções tradicionais. Eu, por acaso, estava com um espanhol, que foi, o Pintinho deve lembrar, é o Francisco Gaspar, Fernando Gaspar, foi auxiliar do Camacho no Real Madrid. Fernando Gaspar esteve comigo lá no Kurdistão, no Iraque. Fernando Gaspar falou para mim: Márcio, eu não entendo se a seleção brasileira trouxer um treinador estrangeiro. Estrangeiro não por ser estrangeiro, porque a gente, além de tradicionais, nós temos uma seleção tradicional, nós temos treinadores capacitados pela vivência. Então, você não imagina a seleção alemã com um treinador que não seja alemão, a seleção da Espanha com um treinador que não seja espanhol, a seleção portuguesa tem uma Ibéria ali com o espanhol, eles nem é tão, mas a seleção da Argentina com um treinador que não seja argentino. Não vão, então por que nós temos que aceitar isso? Eu não estou contra o treinador estrangeiro. Eu acho que a prioridade tem que ser o treinador brasileiro. E eu citei 3, assim, treinadores de linhas diferentes. Quais foram os 3? O terceiro. Fernando Diniz? O povo está se distanciando da seleção brasileira. Se você colocar isso para o dirigente da CBF ouvir, se vocês colocarem um treinador estrangeiro, vocês vão afastar ainda mais o povo da sua seleção. Isso é um. Outra coisa, que eu me penitencio também, porque eu era de acordo que nós deveríamos trazer somente jogadores da Europa. Não, jogadores que disputar, porque disputam o Champions League. O time da Argentina foi campeão agora, mundial. Somente um jogador, o Messi, joga num grande clube europeu, os demais não. E eles formaram um grande time. Porque nós temos que ter o pré-requisito que o jogador tem que atuar na Europa para ser convocado. Isso eu revia. O Real Madrid jogou outro dia, não tinha um jogador espanhol. Olha isso é o outro lado da moeda. Isso é o outro lado. Boa lembrança, Pintinho. A escalação do Real Madrid não tinha um jogador espanhol. Isso é o outro lado da moeda. 7-1, quando o Brasil... Eu não sabia quem era o Dante. Não sabia mesmo. Como agora eu não sabia quem era o Brenner. Não sabia quem era o Rafinha. Não sabia mesmo. Eu vi o Pedro, que eu vejo, eu falava assim, pô, o Pedro não pode estar na reserva, porque eu tô vendo o Pedro aqui. O Everton Ribeiro, eu falo, não, eu sou vascaíno, hein? Eu falava assim, o Everton Ribeiro... os caras estão jogando... Estão jogando aqui, tu vai torcer por ele, tu quer que ele entre e arrebente, porque você está torcendo por ele. Ô Márcio, pra gente finalizar aqui, o futebol, depois dessa resenha aqui, eu vi que a gente não entende, a gente não entende nada de futebol, né? Porque é muita história, o Brasil está no mundo inteiro. Certamente. Eu imagino que você, também é uma outra polêmica essa, de mais times na Copa do Mundo. Mas eu acho que são mais times e a gente vai conhecer mais países. Então é uma polêmica, mas que também tem um lado bom, talvez tenha um lado ruim. É uma polêmica saudável, porque eu acho que vai dar acesso a mais equipes mostrarem, porque como o Carlinhos falou anteriormente, hoje está tudo muito globalizado, então é importante que muitos treinadores, jogadores possam mostrar seus trabalhos. Isso eu acho que vai ser importante para todos, de uma forma geral. Treinador brasileiro em primeiro lugar? Sempre. Eu sem levantar nenhum tipo de bandeira, até porque eu seria contraditório, já que eu trabalho mais no exterior do que no Brasil. Mas acho que por tradição, por modelo, por conhecimento, não só dentro de campo como fora dele, acho que o treinador brasileiro tem que ter a prioridade no comando da seleção brasileira. Carlinhos, obrigado por ter apresentado essa fera pra gente, hein? Márcio. Isso é um prazer. Isso é um prazer sempre ter participado. Legal. Ainda junto. Pintinho, olha. E Tony jogou muita bola. Joguei. Olha. Só preciso saber aonde. Você, quando eu cheguei, você disse assim que eu era um privilegiado por estar na presença do Pintinho e Carlos Roberto. Se eu fosse treinador desses dois, eu só jogava a camisa pro alto, isso era fácil. É importante dizer uma coisa. Eu comecei a minha carreira antes, porque eu comecei a minha carreira dando bola para esses caras. Mário Sérgio, eu era gandula de treino, porque os gandulas de jogo eram os filhos dos diretores. Como eu não era filho de diretor, eu era filho apenas de um grande botafoguense, mas não um diretor, eu ficava restrito ali aos treinos. Mas até no gandula tem isso? Até nisso, não. E ainda tomava esporro. Ainda tomava a bolada do Fischer. A primeira camisa que eu ganhei oficial foi do Fischer.
porque eu estava atrás do gol, Nilson Dias, Fischer, Jairzinho chutando, e eu olhando, não sei, tomei uma bolada, desmaiei. Depois voltei a jogar salão e com o éter eu me lembrava daquele cheiro do éter para me acordar. E o Fischer veio e me deu uma camisa oficial do Botafogo número 9, batia na canela. Nós temos alguma coisa em comum, cara, porque meu avô era diretor da Caixa Econômica de Niterói. Ele quem pagava os jogadores do Botafogo. O único cara que devolvia essas bolas depois os caras chutavam a bola, né? E algumas iam para trás do gol, do Manga, era eu. Aí quando eu comecei a jogar, eu comecei a lembrar pro Didi, né? Eu tô falando de Garrincha, Didi, Zagallo, Quarentinha, eu lembro de toda essa galera chutando né, pro Manga lá. Aí eu falei, pô, você é aquele molequinho que estava lá atrás do gol, derrubando a bola pra ele. Nasceu botafoguense. Aí, tem uma coisa. Nasceu botafoguense. Não, olha só. Não vai cortar essa não. Não corta não. Outro dia eu encontrei o pessoal lá de quando eu era do Guarel, né? E eu jogava pelada ali na usina, né? Na São Manuel, por ali? Não, era na São Miguel. E São Miguel. São Miguel, quase chegando na usina. Aí nos reunimos lá e a garotada fala, cara, né? Mandei até foto essa semana. Porra, cara, lembra que você era flamenguista, que ia pro teu primo pro Maracanã? Agora o Carlinhos tá falando, porra, botafoguense. O pessoal do América, o pessoal do América. Eu joguei pro Salão do América. Então, pô, antes de Fluminense, eu falei, cara, não dá pra você dizer que eu sou do tricolor, não. Não, então o Pintinho tava falando do Wender, a gente tava falando do Wender há pouco. O Wender era um goleiro, e eu, nessa época de Gandula, de treino, 72, 73, a Wender falava assim, pô, a gente precisava de uma bola pra jogar pelada, era aquela drible pesada. A Wender falava assim, olha, agora bota um rapaz lá do lado da arquibancada que vamos isolar essa bola, isolava uma pra nossa pelada. Grande Wendel, que Deus o tenha. Isso aí, eu só sei o seguinte, pra gente finalizar, eu sei que esses três aqui, o Tony também, obrigado. Esses caras podem trabalhar onde eles quiserem, porque talento, qualidade, competência não falta. Parabéns, Márcio. Muito obrigado. Eu sou, como eu disse, eu os acompanho no programa e hoje mais feliz ainda por participar dele. Vocês estão de parabéns. Pô, arrebentou a boa. E o vinho é bom, hein? Gostou? Farrapos em Copacabana. Farrapos aqui na Anitta Garibaldi? Espero, eu agradeço a presença de vocês. Nota 1000. Uma resenha maravilhosa. Parabéns aí pelo programa. Valeu. Pô, peraí, ele pintou o vinho dele, porra. Pintos. Não podia rejeitar, não. Aí não. Olha lá, É espanhol? Não, esse é português. Pintos? Vamos brindar aqui. Isso. Pelo amor de Deus, hein, cara. Isso aqui é uma resenha internacional. Alto nível, né? Alto nível, vinho espanhol. Vamos brindar o Kurdistão. Eu não sei quem vai pagar, mas eu sei que...